Graças a paz a todos que estão aqui comigo no Zoom, em todas as nossas plataformas, podcast, enfim. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, aqueles que são evangélicos, aqueles que não são evangélicos, aqueles que são da ADAI, aqueles que não são da ADAI. Enfim, não sei onde você está, não sei quando você está, mas louvado seja Deus por essa ferramenta. Hoje nós estamos indo para o quarto e último encontro desse estudo bíblico chamado As 7 Áreas de Influência. Enfim, se você deseja ouvir os outros encontros, você consegue achar na plataforma aí que você está. Vou pedir para a Tati fazer uma oração, colocando diante de Deus esse momento, que seja produtivo, seja abençoador, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do próprio Jesus, através da minha boca. É a minha oração. Bom, tá. Paz, gente. Boa noite a todos e todas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Deus, por termos acordado com vida, com saúde. Obrigada pela tua presença na nossa vida. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada pela provisão, pelo alimento de hoje. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, mas também por tudo aquilo que o Senhor é para nós, Senhor. Obrigada. Obrigada por cada irmão e por cada irmã que está aqui nesse Zoom, nesse encontro de estudo. E agora te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, quando fazemos coisas que desagradam o teu coração, as coisas mais simples, Pai, que achamos que não entristecemos a Ti, mas que fizemos e, infelizmente, entristecemos. Então, nos perdoe, tenha misericórdia das nossas vidas, que a cada dia mais a gente possa amadurecer nessa jornada cristã, nessa caminhada cristã, possamos ser pessoas melhores a cada dia. Esteja conosco nesse estudo, esteja com os teus filhos, com as tuas filhas, abra a nossa mente, o nosso coração, que os nossos ouvidos possam estar sensíveis à tua voz, que não seja somente um estudo, mas que seja um aprendizado para guardarmos o nosso coração a tua palavra, para não errarmos contra ti. Também intercedemos por aqueles que choram, pelos enlutados, que o Senhor console os corações. Também te pedimos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor possa visitá-los onde eles estão agora, neste momento, levando a tua cura, levando, Senhor, aquilo que eles precisam, do teu ar, enfim, Deus, dê saúde a essas pessoas que estão hospitalizadas, tenha misericórdia das famílias que estão passando por lutas neste momento, vá de encontro a todas as dificuldades, Senhor, aquilo que os teus filhos têm colocado diante do teu altar, têm pedido a ti, seus problemas, suas dificuldades, que o Senhor possa trazer a resposta a cada um, Senhor, que tem te pedido e tem te buscado. Te pedimos também pela vida do nosso pastor, que agora o Senhor use mais uma vez para a tua honra e para a tua glória, para falar aos nossos corações, como ele mesmo diz, que não sejam palavras da boca dele, do coração dele, mas que venham diretamente de ti, Senhor, através da vida dele. Possamos aprender um pouco mais de ti nesta noite. Obrigada, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. E amém. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos e irmãs. Vamos lá. Sem perda de tempo. Compartilhando então com vocês. Na primeira semana, trabalhamos então a introdução desse tema. Falamos sobre essa área de influência tão importante que é a família. Na segunda semana trabalhamos artes / entretenimento e governo. Na terceira semana, educação e negócios. E hoje, por último, não menos importante, mídia e uma das áreas de influência que mais amo, igreja, né? Não é à toa que eu sou pastor. Mas vamos lá, começando com mídia, né? O texto base para falar a respeito de mídia, eu gosto desse aqui, ó. Vamos lá. Assim, quer vocês
comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa no TikTok, no Facebook, no YouTube, nas plataformas digitais. Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Gente, eu acho que uma das coisas que mais falei nesse estudo é a respeito dessa questão greco-romana, né, dessa cultura greco-romana de dicotomizar, né, o que é sagrado e o que é secular, né? Na visão do apóstolo Paulo, e olha só que ele era um cara muito helenizado, né? Helenizado significa ele era muito aculturado a respeito da sociedade greco-romana, né? A palavra helenizado vem daí. Então, ele tinha uma tendência também de dicotomizar as coisas, mas a gente não pode se esquecer que ele era hebreu. Então, essa herança de não haver essa dicotomia, para ele tudo era sagrado. E em Cristo Jesus, então, ele ressignifica essa questão. Ele pega as coisas mais simples da vida, que é beber e comer, e fala o seguinte: estão vendo essas coisas simples? Se nas coisas simples vocês têm que fazer tudo para a glória de Deus, imagine nas coisas que não são tão simples assim. Seja uma mídia social, seja um trabalho, seja na política, e aí entra em todas as esferas que a gente trabalhou, né? Então, se tem algum legado que eu gostaria que esse estudo bíblico deixasse para vocês, é que vocês, para mim também, óbvio, é que a gente tentasse encurtar um pouco, né? É difícil para nós tentar evitar a dicotomia, mas eu sei que tem os seus desafios, entende? Mas acho que uma igreja saudável como a nossa e tantas outras são igrejas que precisam se posicionar. Eu vou jogar futebol, eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou fazer um perfil no TikTok, que seja para a glória de Deus. Eu vou me casar, que seja para a glória de Deus. Eu vou sair do emprego e tentar entrar em outro, não é porque eu quero ganhar mais, mas o quanto o reino vai ganhar com essa minha mudança, entende? Então, eu acho que essa é uma boa herança que nós temos que tentar absorver desse estudo, uma das, no mínimo, né? Nós fazemos parte dessa geração multimídia, né? E óbvio, né? Uma geração do desenvolvimento tecnológico. Não sei se vocês concordam comigo, acho que sim, porque é um fato, né? Mas nos últimos 30 anos, nós tivemos uma transformação gigantesca na área de tecnologia, né? Olha só, eu sou da época do disquete, não do disquete muito grande, eu já peguei a era do disquete pequeno, eu vi a minha mãe trabalhando com disquete grande, mas eu já sou da época do disquete pequeno. Depois, coloca aí no chat, que era que vocês são? Disquete grande, disquete pequeno. Aí depois vem a era do CD, né? Que o CD-RW foi uma grande invenção, né? Que é a questão do CD regravável, né? Aí depois do CD-RW vem o tal do pendrive e hoje nós estamos na era da nuvem, né? Tanto evoluiu a nossa geração nesses últimos 30 anos que de uma geração que só fazia ligação através de um telefone fixo, agora nem telefone fixo nós temos em casa direito. Aí se temos, é mais por conta do combo da internet do que porque a gente faz algum tipo de ligação, óbvio que eu não estou generalizando, ok? Nós estamos numa geração que faz pouquíssimas ligações, né? E quando faz ligação, agora tem que ser de vídeo. É uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante isso. Então, assim,
nunca na história houve um avanço tecnológico como o que estamos vivendo. Então, pergunta que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer é, será que a gente nasceu na época errada? Né? Eu falo isso porque vem uma outra pergunta. Será que a igreja deveria menosprezar a época em que ela está inserida? Porque todos nós conhecemos algumas igrejas que, infelizmente, pararam no tempo. Tecnologicamente falando, e aqui eu não estou falando de dinheiro, tá? O pastor Craig Groeschel, da igreja Life Church, vem dizer o seguinte: a melhor câmera que você pode ter na sua igreja, na sua casa, é a sua. É o que o teu bolso comporta. Então aqui eu não estou falando de igrejas que não tem, não, todo mundo hoje tem um celular. Eu vi tantas igrejas humildes rompendo a pandemia através de uma câmera de celular, sabe? E fizeram com carinho, fizeram com excelência, sabe? Né? Mas são igrejas que, eu vou colocar em aspas, têm dificuldades de desfazer promessas para permanecer do mesmo jeito que eram quando foram criadas. E é um erro, gente, é um erro. É um grande erro isso. Então, pergunta, devemos usar todos os meios possíveis de comunicação para transmitir a mensagem do Evangelho para a nossa geração, para sermos, de fato, influentes, né? Eu acho que a resposta é sim, né? Pelo menos espero isso de vocês. Por mais que respeite, né? Quem fale não. O texto que eu falei do Paulo, né? Quer comam, quer bebam, façam outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, né, quando eu penso nesse tema e faço uma conexão com aquilo que eu estou pregando aos domingos, e os pastores locais também, né, nesses domingos de agosto, né, a humanidade verá. Na verdade, já começamos em julho, né, diferentes influentes. E agora a humanidade verá. A pergunta é, o que a humanidade verá se nós não estamos onde eles estão? Né? Tem aquele ditado, né? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé deve ir até a montanha, né? Fazendo um paralelo com a igreja, se as pessoas não querem vir à igreja, é a nossa responsabilidade ser igreja onde elas estão. E a pergunta, né? Aonde elas estão? Em 2017, a Rede Globo fez uma pesquisa muito interessante que vem dizer que 70% daquilo que as pessoas estão consumindo vem através da mídia. 2017. Imagine agora, 2021, com essa pandemia, né? Nós não podemos nos omitir como igreja e fingir que o mundo não está evoluindo, né? Desculpa aqui revelar as idades de vocês, né? Mas eu vou revelar a minha. E aí vocês vêm no pacote. Blockbuster. Quem aqui alugava filme na Blockbuster, coloca aí no chat. Coloca eu. Né? A Blockbuster até sobreviveu ao DVD, mas sucumbiu diante dos serviços de streaming, como Globoplay, como Disney Plus, como Netflix, como, enfim, Amazon Prime. Sabe? A Blockbuster, o que era uau, assim, eu amava quando eu ia na Blockbuster, o colorido dela, a organização dela, sabe? Uma outra empresa que não soube se reinventar, a própria Kodak, promoveu uma revolução no mundo da fotografia, porém a Kodak ignorou a inovação que ela própria criou, e aí, né, com a revolução digital, a empresa entrou em falência em 2012. Sabe? Então, quando eu olho para Jesus e vejo o cuidado que ele tinha em fazer a comunicação através de parábolas, para que cada público entendesse a sua mensagem, né? A gente pega o próprio apóstolo Paulo. Gente, ele usou
o que ele tinha de mais tecnológico. O que eram as cartas, gente? Mandar carta era muito caro. Na época de Paulo já está algo um pouco mais popular, mas ainda é uma novidade, no sentido da facilidade, sabe? De um pobre Paulo. Paulo era pobre, tá? Não sei se vocês sabiam, e se vocês sabiam dessa informação, se vocês concordam comigo, mas Paulo era um cara pobre. Mas ainda assim ele consegue Lucas, né? A história vem dizer que ele consegue Lucas para escrever, e tantos outros, né? Para escrever algumas cartas. Pergunta que não quer calar, né? Se Jesus estivesse no nosso tempo, ele teria TikTok? Teria Instagram? Teria Facebook? Teria YouTube? Para falar a respeito do reino? Gente, eu não quero fazer dessa aula uma aula infantil. Muito pelo contrário, talvez essa seja uma das aulas mais importantes. Jesus estaria sim. Só tem como você pode cravar. É só ser inteligente. Se Jesus usou o que ele tinha de mais moderno na época dele, significa que ele não era contra a modernidade. Se Paulo usou o que tinha de mais moderno na época dele, é que ele não era contra a modernidade. A tecnologia, né? O conceito de tecnologia tem a ver com a extensão do braço do ser humano, entende? Porque tecnologia a gente pensa que é o chip, a tecnologia a gente pensa que é a... Não, tecnologia tem a ver com tudo aquilo que expande a influência do ser humano. Carta, no primeiro século, era sim um avanço tecnológico, sabe? Então, uma das coisas que eu acho que essa aula pode deixar para nós, pensando em mídia, pensando em reino de Deus, é isso aqui. Nossas mídias devem sim ser usadas em favor da expansão do reino de Deus. Não são apenas as mídias da ADAI, que por sinal, quem ama as mídias da ADAI, faz algum emoji carinhoso aí, por favor, porque esse time, eita time bom. Deus abençoe a Vanessa como supervisora e todos os nossos voluntários. Todos os nossos voluntários, sabe? Talvez você que está me assistindo, que aí não é de uma geração tão jovem, e aqui eu não quero generalizar, porque tem muitos sessentões, setentões, oitentões, que sabem muito bem lidar com a tecnologia, e às vezes pessoas mais novas que ignoram isso, sabe? Mas nós precisamos compreender que existe sim uma influência para todas as nossas gerações, mas principalmente para jovens e adolescentes. Quero sugerir para quem não assistiu um documentário na Netflix, O Dilema das Redes. Quem assistiu esse documentário sabe o que eu estou falando. É uma coisa maluca. Eu assisti com os meus meninos, com a Tati, nós assistimos aqui o filme do Space Jam. Jam, né? É assim que se fala, né? Meu, tem tudo a ver com tecnologia e tem uma mensagem por trás desse desenho muito interessante. Né? Eu não quero dar spoiler aqui, mas o filho do como chama o jogador? Oh, meu Deus. Eu não sou uma pessoa... LeBron James. LeBron James. Isso. O filho do LeBron James, ele está mais encantado com aquilo que o algoritmo está falando dele do que propriamente daquilo que o pai sente por ele. E aí tem uma mensagem muito interessante, pelo menos eu captei assim, né, desse desenho, que é um desenho barra filme, né, é muito bom. Então, se a molecada tá aí, se a juventude tá aí, eu vou interromper aqui a minha tela só para contar um testemunho. Eu não sei se o Alex Louchinovski, aprendi a falar. Alex, se você estiver aí, dá um tchauzinho, ou você, ou a Beth, enfim, é o meu professor de inglês. Ele é um dos nossos fundadores da igreja, eu me lembro. Eu conto isso no college também. Eu me lembro que quando nós estávamos na Agostinho Gomes,
A nossa igreja era branquinha, 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 mais branca que a neve. Desculpa, tá, gente, esse barulho de carro. Acho que todos os carros do universo estão passando nessa avenida agora. Todas as motos barulhentas, equipadas por Satanás, estão tendo livre acesso. Não é possível. Vamos lá. Eu me lembro que lá na Agostinho, ainda, nós pintamos a parede da nossa plataforma, né, de preto. A igreja toda branquinha ainda como a neve, mas lá, por que nós pintamos de preto? Na verdade, não era um preto, amor, era um cinza, né? Para tentar ser menos radical naquele momento. E aí, alguns mais tradicionais, meu Deus, mas vai ficar assim, pastor? Mas eu falava, não é que eu estou pintando de preto que eu gosto, é porque a gente vai colocar uma televisão aqui, a gente vai fazer uma coisa midiática legal. E o Alex chegou para mim um dia e falou assim, pastor, você sabe que eu sou teu amigo, né? Eu falei, sei. Assim, pastor, quando você pintou esse negócio de preto, eu falei assim, eu acho que o pastor tá ficando meio doido. Não tá legal isso. Aí beleza. Aí depois ele falou assim para mim, só que um dia eu fui para o culto do lado da minha filha de 12 anos. Quando ela olhou a parede preta, com toda a mídia, com todas as televisões que nós tínhamos assim, ela disse assim para o pai, né, para o Alex, disse assim, pai, como a nossa igreja é da hora. Aí ele veio falar comigo, pastor, me perdoe, porque eu estava fazendo a crítica no meu viés geracional. Mas eu quero te parabenizar porque você está pensando na própria geração. Eu vou ficar firme com Jesus, mas o quanto isso foi atrativo para a geração dos meus filhos. E hoje, gente, eu não consigo, né, tá? Eu não estou falando que isso é um paradigma para ser igreja, né? Mas falando de Adai, eu não consigo ver hoje Adai sem um telão. O quanto que isso ajuda. E a parede preta não é o preto pelo preto ou pelo cinza, é para dar o contraste, para facilitar, né? Enfim, o André Valadão tem uma resposta legal para a parede preta, ele é fera. Tentem pesquisar, ele fala umas besteiras legal e essa é uma delas, né? Enfim, então, nós precisamos compreender o quanto que essa questão midiática, né? Ela está na nossa geração e a gente precisa absorver e canalizar isso da melhor maneira possível, né? Não devemos dicotomizar a nossa vida entre o sagrado e o secular, como eu disse, mas usar todos os nossos recursos, dons, talentos, tempo, energia, influência, dança. Gente, que número de adoração foi aquele domingo? A música do Tapeceiro. E aí, o casal que dançou, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas no meio da dança, ela mudou de roupa. Era uma roupa opaca, num determinado momento da música, ela fez um negócio e virou um tapete nela, meu. Ela abriu. E aí virou o mesmo tapete que estava fazendo a encenação. O mesmo tapete, né? E aí precisa ter uma interpretação artística, né? Ele é o tapeceiro, nós somos o tapete. Quando a gente vê do avesso, a gente não vê muita coisa, mas o tapeceiro sabe, né? Então, assim, né, estou falando dessa questão musical, mas dentro desse viés midiático, a gente precisa usar tudo isso para a glória de Deus, né? A mídia tem, sim, uma grande influência e a gente precisa usar isso em favor da obra missionária, né? Então, sim, é possível, sim, usarmos as nossas redes sociais, a nossa mídia para a glória de Deus, né? Eu não estou falando que a tua mídia tem que ser como a Adai. Não, você pode colocar uma foto tua na praia, vai com calma. Pode colocar uma foto, pô, sabe, quem sou eu, gente? Quem sou eu aqui? Eu não tô, qual é a palavra?
palavra usada na ditadura, eu não estou... Vê se vai aparecer no chat essa palavra aí que a galera está falando. Oh, meu Deus. Qual era a palavra que usavam na ditadura, gente, para falar o que as pessoas tinham que fazer ou não? Oi? Não. Meu Deus, gente, vocês não estão inteligentes hoje, não. Meu pai. Censurando. Gente, eu tenho mais coisa que fazer do que ficar censurando a vida de vocês e vocês na minha, pelo amor de Deus. Mas vamos usar também as nossas redes sociais para serem mais dignas, mais eternas, né? mais nobres, levando coisa boa. Né? Eu vou trazer aqui uma informação. Há públicos que a gente só vai conseguir atingir com a mídia. Né? Um exemplo disso é o nosso podcast. Né? Todos os conteúdos que a gente tem feito na DAI, a gente está tentando colocar aos poucos no podcast. Vocês sabiam que 78% dos nossos ouvintes são do Brasil? Sabiam que os outros 22%, eu trouxe até aqui, anotei, Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Rússia, até me arrepia, desculpa, sou pentecostal. Rússia, gente, e França. É isso. E a gente só pode alcançar esses países por conta dessa ferramenta chamada podcast, que usamos para a expansão do reino de Deus. Sabe? Então, podemos sim, temos aí a Semana Solidária. O quanto que vocês estão comprometendo o feed de vocês, o Facebook de vocês para falar da Semana Solidária? Eu recebi um testemunho hoje de uma irmã de São Bernardo. Ela não é membro de São Bernardo, mas veio esse áudio através de um membro de São Bernardo. Ela mandou esse áudio, né, para esse membro nosso, falando assim: como eu queria morar perto da ADAI de São Bernardo. Porque a minha vida toda eu sonho em fazer parte de uma igreja que faz obras sociais como essa. Ela é de outra igreja e já ofertou na Semana Solidária ponto 55. Sabe? Então, se nós não usarmos a mídia, Satanás vai usar. É simples assim. Então, vamos tentar se posicionar. Eu estou resistente para entrar no TikTok. Mas preparando essa aula, eu vou ter que entrar, porque eu acho que Jesus estaria lá. Não para ficar dando bom dia para cavalo. Oi, cavalo, bom dia, tudo bem? Oi, tô aqui. Tá, mas o quê? Não. É para gerar conteúdo, ainda que seja leve, né? Esses dias a Cacá falou para mim: pastor, porque ela, assim como a Aline Feitosa ajuda a Tati nas postagens, algumas postagens das redes sociais dela, a Cacá me ajuda nas minhas, né? E tudo que ela posta no Insta e no Facebook, eu peço para ela postar no meu Twitter. E ela um dia falou assim para mim: pastor, você tem certeza que você quer continuar postando as suas frases no Twitter? Pastor, o Twitter é um lugar de terra de ninguém, é um lugar onde o povo só quebra o pau e fala de política e tal. Ela falou: Cacá, é aí mesmo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, vamos levar luz para o Twitter. Não estou falando que eu sou o único, pelo amor de Deus. Mas enquanto o pau está quebrando, só querem pegar polêmicas, vamos colocar lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Enquanto o Lula e o Bolsonaro estão aí, pá, ok. Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto, né? Então, vamos tentar levar um pouco de luz para esses lugares. Né? Segundo, nossas mídias devem ser usadas para a edificação do nosso próximo. Né? E aqui eu trago um versículo: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Olha que coisa linda. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Né? Não podemos, sabe, gente, deixar que
a liberdade de usar todos os meios possíveis para comunicar o evangelho se transforma em uma forma de ferir o nosso próximo. E aqui eu gostaria que vocês escrevessem essa frase. Ela não está aqui no slide, mas se vocês puderem escrever, escrevam. Nossa liberdade termina. Isso aqui é uma frase de crente, tá? Vamos lá. A nossa liberdade termina onde deixamos edificar o outro. Eu gosto disso. Você não precisa concordar comigo, mas que eu gosto, eu gosto. A nossa liberdade termina onde deixamos edificar o outro. Né? Então, pelo menos usando 1 Coríntios como base. Olha o que o Paulo está falando, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que o Paulo está falando? Eu não vou colocar no Facebook aquilo que não vai construir nada na minha vida e tampouco na vida das pessoas. Grave isso. Deus é o maior comunicador da história e deseja comunicar-se com 7 bilhões de habitantes do nosso planeta nos dias de hoje. E essa missão também é nossa. Né? Que tenhamos a coragem de assumir a nossa responsabilidade também como influenciadores digitais. Vocês são influencers. Só não tem dinheiro, como esses caras têm. Olha, gente, como é bom ser influencer, não? Tá falando de umas influencers aí na internet. Meu Deus do céu, ganha um carro por mês da concessionária. Em nome de Jesus, olhem por mim aí que eu oro por vocês. Vai que a gente consegue um patrocínio desse. Tô precisando trocar meu carro. Se o mal tem sido eficiente, né, no uso das mídias, a igreja deve ser ainda mais. Né? Quando eu falei, eu assumo que eu falo, quando eu preguei lá, quando estourou naquela semana o negócio do Burger King, eu falei aquilo, não me arrependo e falo de novo. Eu não concordei com nada daquele comercial, ponto. Mas pior do que ficar amaldiçoando o Burger King, a escuridão do Burger King, vamos acender uma vela, vamos acender uma luz para iluminar. Então, se o Burger King teve a criatividade de fazer esse boom, por que nós, como igreja, não temos a criatividade de fazer uma propaganda melhor, valorizando os princípios da família? Então, eu percebo que muitas vezes o cristão na internet, ele é isso. Ele é mais um apologeta vingativo do que um construtor. Ah, pastor, mas ser apologeta é errado? Lógico que não, eu já fui. E sou, e sempre serei. Para quem não sabe o que é uma apologética, é quando você defende uma tese usando a Bíblia, né, como base. Então, a gente tem que fazer apologia, sim, a gente tem que fazer uma boa apologética, sim, ok, mas que a nossa apologética seja uma apologética que não sangre, que não envenene, mas que fale a verdade como Jesus falava, verdade e graça. João vem dizer no capítulo 1, se eu não me engano, e tudo que ele fazia em verdade, mas em graça. O que isso significa? Ele não deixava de falar a verdade, mas ele falava com um carinho que alcançava o coração humano. Então, eu acredito nisso. Se não é para a gente edificar, se não é para a gente construir alguma coisa decente, na minha opinião, melhor ficar quieto. Porque se é para ficar envenenando, se é para ficar trazendo, pelo menos eu penso assim, gente, e eu que estou dando a aula aqui, e aí vocês, daqui a pouco eu vou dar toda a liberdade para vocês fazerem alguma pergunta, tá? Mas eu penso assim, eu respeito quem pensa diferente. Se é para a gente entrar na internet, né, não estou falando também para a gente ficar sendo gloob-gloob, não, mas se é para colocar uma coisa mais séria, coloque a coisa séria, mas evite ferir. Não é postura do cristão ferir. Não é postura do cristão ficar gritando. Não é postura do cristão ficar discutindo num nível de barraco. Não está certo. Não está certo. Então, que possamos ser influencers, né? É o nome que está na moda, que possamos ser influenciadores digitais. Ok?
E aqui a gente entra nos nossos exercícios de fixação. Primeiro, você acredita que suas redes sociais podem ser usadas em favor da expansão do reino? Coloque aí no chat, sim ou não. Né? Se não, tente explicar por quê. Né? E aí a segunda questão, você tem sido intencional em relação a essa área de influência? Quando você vai postar alguma coisa, você pensa antes, você ora antes, ou você pede no mínimo um discernimento? Enfim, é isso. É isso, é isso. Vou dar uma respirada aqui. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, coloque aí para mim no chat. A minha sobrinha, a Isabela, ela perguntou aqui para mim no inbox, ela perguntou assim, tio, na sua opinião, onde devemos começar a evangelizar na internet? Bela e todos aqui. A gente começa do básico, é o que eu preguei domingo. Lembra quando eu falei do Lutero, quando o sapateiro perguntou para ele como que ele poderia fazer missão? O que o Lutero respondeu? Faça um bom sapato e vem dar um preço justo. Você já vai fazer missão. Então, Bela e todos aqui, a verdade, Bela, você é um exemplo de como evangelizar na internet, que você, lógico que nem todos te conhecem aqui, mas é uma ferramenta que você tem usado, né? O Facebook, coloca no Instagram, coloca um versículo, coloca uma frase, lê um bom livro, pega uma imagem bacana, né? Talvez fazer um stories, né? Oi, gente, estou passando aqui para dizer que Jesus te ama. Gente, essa frase pode ser simples para vocês, mas para quem não é amado, ouvir que tem alguém que ama, isso é uma bomba no inferno, é um refrigério para a alma, né? Ó, boa, Sergião, obrigado. Gente, eu não sei se o Bruno está aqui com a gente. Se o Bruno estiver aqui, dá um aceno aí, o Bruno que eu vou citar, ele vai saber que é ele. Gente, eu coloquei uma... Olha isso, Bela. Ó, eu fiz esse post aqui. Eu vou ler para vocês, eu só estou mostrando. Tentei ser criativo. Eu dei um print do meu e-mail e postei, tá? Aí eu coloquei assim, ó. Pior do que perder a fé é perder a vontade de encontrá-la. Eu coloquei isso na minha rede social. Tanto no Twitter, quanto no meu Instagram. E no Facebook também foi. Aí, as pessoas comentaram. Enfim, não estou... Deixa eu ver. Enfim, não estou encontrando aqui. Aí teve um tal de Bruno, que ele falou assim, pastor, não estou conseguindo achar. O que eu fiz? Como um bom evangelista digital, mandei um inbox para ele. Mano, como que eu posso te ajudar? Você quer participar do meu alfa? Ele disse, bora. Sexta-feira passada. Já estava no meu alfa. Domingo, ele estava na igreja. Percebam, gente, não é uma coisa de outro planeta. Não, pois não tenho seguidores, é apenas 5 pessoas com conteúdo sobre algo de trabalho, algum curso que esteja fazendo. Ok, Alcerito. Deus te abençoe. Deus nos usa onde estivermos, basta estarmos dispostos. As mídias mudaram, foi o rádio, a TV, o site, o blog, o Orkut, Facebook, Instagram, YouTube, podcast, TikTok, a evolução é constante. A igreja precisa estar onde o povo está, eles são alvos da nossa missão. A DAI tem planos de fazer produções para Netflix, Prime Video e área de cinema. Ai, José, em nome de Jesus eu recebo, em nome de Jesus, eu creio. Eu fiquei tão feliz, ontem eu vi a Zion, a igreja Zion do pastor Hayashi. Eles estão fazendo um curta-metragem maravilhoso para teens. Maravilhoso, gente. Em nome de Jesus. E hoje, Zé, a gente, graças a Deus, o equipamento que nós temos hoje na igreja
é um equipamento de cinema. Não posso prometer que a gente vai fazer isso rápido, né? Até porque a gente tem outras frentes do planejamento. Mas é uma via sem volta, é um caminho sem volta. Né? E só da gente estar colocando tanto conteúdo no YouTube como a gente nunca teve tanto no YouTube, a gente nunca teve tanto no podcast, né? Então, eu acho que já é um grande crescimento, né? Tem o Niciplay do Ministério Jeová, é verdade, o Niciplay é como se fosse um Netflix do Jeová Nissi, para quem não conhece, vale a pena. Pastor, todos os dias eu envio mensagem de Deus para muitos meus contatos. Quando eu pensei em parar domingo retrasado, o Senhor diz, não para de enviar. É isso mesmo, Deus usou a jumenta, Deus me usou. Não para. Quem falou isso? Olha só, o Rick. É isso, povo de Deus. Conheci a Dai através do YouTube. Eu ouvi o culto pela primeira vez na vida por lá. Olha isso, Amanda. Gente, isso é muita pressão. Pressão boa. O Senhor a honra, a glória e o louvor. Certo? Seguinte, vamos agora para a nossa última área de influência, a área que eu amo, né? Amo de paixão. Vou pedir para a Tati fazer a leitura desse texto bíblico. Vamos falar sobre igreja, né? Falar sobre igreja. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Você colocou a tarde, está bem na frente. Tá bem. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, inferno, não poderão vencê-la. Mateus 16, 13 e 18. Amém. Para quem me conhece e caminha comigo, sabe que eu prego esse texto no mínimo uma vez por ano. Nadai. Pastor, você prega o mesmo sermão? Aí não? Você canta um monte de música um monte de vezes? Por que eu não posso pregar o mesmo sermão? Esse é o sermão que não pode faltar em algum domingo da ADAI de algum ano, né? É um texto magnífico. E aqui eu sou suspeito, né, em falar desse autor. Ele diz, a igreja local é a esperança do mundo quando funciona corretamente. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja local é a esperança do mundo quando funciona corretamente. Uma das perguntas que o pastor Bill Hybels fez na vida, e quem já fez o curso de liderança corajosa comigo sabe o que eu estou falando, ele diz o seguinte, quando ele viu o World Trade Center derrubado, né, ele foi um dos pastores da capelania convidado, ele diz o seguinte, quando ele vê naquelas torres embaixo e vê o estrago que aqueles caras fizeram, ele diz o seguinte, por que o mal trabalha tão bem para promover o mal, enquanto muitas vezes a igreja trabalha tão mal para fazer o bem? Analisando um pouco esse texto de Mateus 16, algumas coisas merecem o nosso destaque, né? Primeiro, que a igreja pertence a Jesus Cristo. Ele vem dizer, minha igreja. Segundo, que a igreja está alicerçada nele, sobre esta pedra. Com todo respeito aos nossos irmãos e irmãs católicos romanos que talvez estão aqui nos ouvindo, aqui no Zoom, né?
Mas a Igreja Católica Romana defende a ideia que Pedro, como primeiro Papa, ele é a pedra. Eu não vou tomar o meu tempo muito, porque não é esse o foco, mas se nós analisamos o grego, a pedra não é Pedro. A pedra é a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra. O que sustenta a igreja não é Pedro. Gente, a gente estava lascado se fosse Pedro. O que sustenta a igreja, ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina, Jesus Cristo, né? E a igreja é nele edificada. A igreja é vitoriosa, porque as portas do inferno não podem vencê-la. Quem estava comigo, tanto presencialmente quanto online, viu, né, no culto das 11 e depois, né, a retransmissão no culto das 18, o exemplo que eu dei, até chamei o Sérgio, que está aqui com a gente no chat, eu chamei ele lá na nossa plataforma e eu fiz aquele exemplo. Ei, tem igrejas que parece que estão na defensiva e quem está na ofensiva é o inferno. Não! Quem está na ofensiva é a igreja. Quem tem que acordar com medo é o inferno. Portas são instrumentos de defesa. Olha o que a Bíblia vem dizer. As portas do Hades, do inferno, não vão poder resistir à igreja. Então nós precisamos tomar território, sim, na política, na mídia, no serviço. Pastor, mas como eu vou falar de Jesus? Né, como o nosso irmão colocou aí no chat, mas eu só posso usar minha mídia para serviço. Ok, amém por isso, mas nas relações pessoais, sendo honesto, sendo íntegro, fazendo um bom sapato e vendendo num preço justo, com certeza a igreja vai ser exalada, né? E aí, existem várias formas criativas em favor da propagação do evangelho, né? E aqui, gente, eu estou falando de igreja local, tá? De igreja física. Agora eu estou falando sobre... Eu não estou falando sobre eclesia, ok? Eu estou falando sobre Kirche, tá? Quem sabe que eu estou falando, dá um glória a Deus aí. Né? Eu não estou falando agora do conceito que nós somos igreja nas outras áreas de influência. Isso sim, mas eu estou falando como templo, ok? Quando estamos reunidos, no mínimo, 4 coisas acontecem nos cultos da ADAI. E vocês são prova disso. São esses 4 elementos. Celebração. Não é à toa, né, que os nossos cultos, né, começam do jeito que começa. Edificação, construção, né? Comunhão / partir do pão e salvação e livre acesso ao trono da graça. Eu não estou falando que existem só esses elementos, mas no mínimo, para um culto da ADAI acontecer, tem que ter isso. Pastor, mas não tem ceia todo culto? Calma aí. Comunhão não tem a ver com partir do pão apenas físico, orgânico. Comunhão, partir do pão, tem a ver também com carinho, uma placa dizendo seja bem-vindo. Então, vamos entender o partir do pão aí num conceito mais amplo, tá? Trabalhando cada elemento desse, vamos falar sobre celebração, festa? Olhem só, Salmo 100, de 1 a 5. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Olha como que é para a gente entrar. Entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ai, pastor, eu gosto de começar o culto, eu não gosto, aquela barulheira toda, aí com cronômetro. É o que tem para hoje. É o nosso estilo de fazer culto. E eu respeito, e como respeito igrejas que começam com canto gregoriano. Deus também está lá. Mas como cultura da ADAI, nós acreditamos que precisamos louvar ao Senhor com alegria quando a gente entra num culto.
Aí você fala, pastor, e quem está tristinho naquele dia? Ok, a gente tem que respeitar. Mas se eu for esperar todos estarem alegres para a gente ter um culto alegre, estou lascado. Vocês são prova que nesse tempo de pandemia não faltou respeito por tudo que nós estamos vivendo, mas não faltou alegria nos nossos cultos. Gente, meu pai morreu na terça de 2018, em novembro. Na quarta, nós fizemos o culto fúnebre. No domingo, a primeira música foi uma música alegre. Eu preguei, virei a chave psicologicamente e preguei dando o meu melhor, com um sorriso no rosto. Não é porque o meu pai morreu que significa que todos estão em luto. Não. A gente pode ter o direito de ficar mais quietinho, e tudo bem, ficar só chorando no culto, tudo bem, mas nunca faltará em nossos cultos alegria como essa. Precisamos louvar, porque nós louvamos Ele não por aquilo que Ele faz, nós louvamos Ele por aquilo que Ele é. A minha alegria com Deus não tem a ver se meu pai ia ficar vivo ou como ele morreu, tem a ver porque o nome dele está escrito no livro da vida, e isso me dá razões para adorá-lo. Segunda coisa que não falta na Adai, ou pelo menos a gente tenta fazer com que não falte, edificação. Edificação tem a ver com construção, ok? Olhem só o versículo que eu uso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. De vários significados que existem para a palavra edificar, aqui eu acredito que mais se encaixa é conduzir em direção ao aperfeiçoamento. Eu acho lindo isso. Condução ou conduzir em direção ao aperfeiçoamento. A gente está na igreja para crescer. Coisa pior que tem é quando eu ouço pessoas falarem assim, né? Ai, pastor, eu estou na minha igreja X ou Y, e parece que eu vou para lá e volto mais vazio. Meu Deus, você quer me ver entrar em depressão? É um dia eu ouvi isso na Adai. Caramba, eu fui na Adai e saí pior do que eu entrei. Eu não estou falando que isso não acontece, não. Deve acontecer, porque a gente é a última bolacha do pacote. Às vezes eu não fui feliz numa palavra, preguei 99,99 bem. Um exemplo que eu dei, o cara ficou triste comigo e perde o culto. Fazer o quê? Se o cara ainda vem falar isso comigo, eu tenho ainda a possibilidade de pedir perdão. E quando ele ficar triste e vai embora para casa? Imagina, ele perdeu o domingo dele, a semana dele, por conta de uma palavra minha. Agora, cá entre nós, deixa eu defender meu lado também, né, gente? Sejam mais tranquilos comigo, peguem leve, em nome de Jesus. Eu falo muito. Quantas mil palavras eu devo falar enquanto eu prego? E às vezes uma colocação que eu falo, posso fazer uma colocação infeliz, pelo amor de Deus. Ou vocês me amam, ou vocês me amam. Eu amo vocês falando besteira, não querendo ir para a igreja. O nosso amor não está ligado ao que eu falo ou ao que eu faço. Nosso amor está ligado em Cristo Jesus, né? Enfim, só um desabafo gospel aqui, fecha parênteses. A igreja precisa ser um ambiente de crescimento. Se vocês estão na Adai e não se sentem em processo de crescimento, gente, com toda a humildade do mundo, procurem outra igreja. Porque é um pecado você fazer parte de uma igreja e não crescer nessa igreja. Não ficar mais melhor preparado, não ficar mais melhor preparado foi demais. Não ficar mais preparado, não ficar uma pessoa melhor. A igreja deve ser esse lugar onde os recém, entre aspas, nascidos, amadurecem, se tornam crianças, adolescentes, jovens, até a maturidade. Mas não é uma maturidade a ponto... Deixa eu falar uma coisa, tá? Fruto muito maduro cai da árvore, tá? Quando eu falo de maturidade, não é no sentido de você se achar que sabe tudo. Então, cuidado para não cair da árvore, sabe? Mas a igreja é o lugar onde a gente aprende o beabá da vida cristã. Por isso que a gente tem Reset, por isso que a gente tem Start, por isso que tem CDV, e tem Efésios, e tem Coríntios, e tem Alfa. Até cansa, sabe? Como que vocês eram quando chegaram na igreja?
Talvez não sabia nem onde estava o livro de Hebreus. Não sabiam orar, não sabiam cantar, não sabiam ler a Bíblia, não sabiam interpretar a Bíblia. Olha o quanto a gente cresce, é porque a gente não percebe, gente. Mas se vocês pegarem tudo que é pregado, tudo que é ensinado, colocar num papel e falar, eu vou me dedicar nesse ensino, vocês vão perceber o quanto a gente ensina. Talvez não sejamos os melhores professores, mas também não somos os piores também, não. E digo isso com humildade. Humildade. Não acho que sou o melhor professor, também não acho que sou o pior professor, eu estou aí na média. Com vocês na média. Vocês não são os melhores crentes, mas também não são os piores. Né? A igreja é o lugar onde somos edificados, construídos em Deus. E Ele é a base. Né? Terceira coisa, comunhão, partir do pão. Né? Versículo que eu uso, ou versículos que eu uso, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Vocês querem se escandalizar agora ou pode ser daqui a pouco? Posso escandalizar agora? Eu vou escandalizar vocês agora. Preparem, então. Vamos lá. A Tati até colocou a mão na cabeça. É agora. Vou escandalizar, eu já estou falando, hein? Deixa eu tomar até a minha água, que acabou a água. Olha só. Eu fui visitar, pastora Vera, eu fui visitar o irmão Sebastião e a irmã Lourdes essa semana de novo. Semana passada, quinta-feira da semana passada. Fui lá. Eu estou falando de um casal de 90 e poucos anos. Olha só o que é um casal com mente de Cristo. Não é um cabeça de bagre, não. Olha só. Cheguei lá, Vera, pastora Vera, cheguei lá, papo vai, papo vem, tão gostoso falar com gente experiente. E eu esqueci do tempo lá. E fala que tá com saudades da igreja, e tá com dor aqui, tá com dor ali, mas tá firme com Jesus. Aí ele falou assim, pastor, queria tanto tomar ceia hoje. Aí eu falei, nossa, que falha. Não levei o pão e não levei o suco de uva. Errei, falhei. Na minha cabeça de bagre. Aí eu fui cabeça de bagre, velho. Cara, eu devia ter levado. Aí eu falei, irmão Sebastião, o senhor tem bisnaguinha aí? Aí ele disse, tenho. Falei, o senhor tem suco de uva aí? Ele, não. Falei, o senhor tem água? Ele, tenho. Então bora fazer uma ceia com água e bisnaguinha? Ele, sim, vamos lá. Vamos para a cozinha. Aí fui, sentei à mesa. Aí ele olhou assim para mim e disse, pastor Soeiro, ao invés da água, pode ser guaraná, não? Eu falei, irmão Sebastião, se a Assembleia de Deus ficar sabendo que eu estou fazendo com o senhor, ela me mata. Coloca guaraná. Gente, a nossa ceia foi bisnaguinha com guaraná. Peguei assim o cálice e disse, Senhor, eu consagro esse guaraná. Porque, gente, é simbólico. Se fosse suco de manga, eu não ia tomar, mas ia rolar do mesmo jeito. Tipifica. Vocês sabiam que John Wesley, no século XVIII, quando ele pregava, toda a pregação dele, ele ministrava a ceia? Ele fazia a ceia. As pessoas levavam um copo de água, porque elas não tinham dinheiro para levar suco de uva. Ele fazia com água e pedacinho de pão. Uma certa vez recebemos missionários da China, na ADAI, num culto missionário, e eles deram um testemunho. Eu não sei quem lembra aqui. Quem se lembra desse testemunho, coloca aí no chat eu. Sabe o que eles falaram? Que os missionários presos na China
Sabe como que eles ceiam? Com cálice e pão invisível. Vocês têm noção disso? Que eles pegam um cálice, até me arrepia, desculpa, gente. Eles pegam um cálice, e fazem isso. Senhor, eu consagro esse cálice, que simboliza o teu sangue. Senhor, eu consagro esse pão e simboliza o teu corpo. Você acha que eu não vou fazer ceia com guaraná? Se tivesse pipoca, ia ser guaraná com pipoca. Isso é comunhão. Quando a gente participava, cantei uma canção, Rude Cruz. Foi a ceia mais gostosa da minha vida. Sabe? E se bobear, a próxima ceia tem Coca-Cola. Tô brincando. Sabe? Ninguém consegue ser igreja sozinho. A gente precisa de comunhão, a gente precisa de amizade. Sabe? E aí vem a questão da eclesia, que vai além, muitas vezes, da própria Kirche. Né? Lógico que a expressão máxima da comunhão é a ceia, mas... Né? E aqui eu acho que a gente tem que dar um braço a torcer. Eu acho legal o que a Igreja Católica faz. Toda missa tem ceia. Eu tenho um projeto futuro aí de não colocar no ambiente cultico todos os domingos a ceia, mas se chegar alguém que quer tomar ceia, vai ter uma sala preparada para ceia e vai ter um pastor para ministrar. Isso é um projeto meu aí. Orem por mim para que dê certo. Tá? Não porque eu quero copiar a Igreja Católica. Não, mas quando eu olho a igreja primitiva, eu acho que está mais próximo do que eles fazem do que aquilo que a gente faz. Mas isso aqui é uma discussão teológica. Não quer dizer que a gente está errado, não. Tá? Então, eu tenho uma expressão muito bacana que eu gosto, se quiserem anotar, que é: na mesa do Senhor, nós nos tornamos membros uns dos outros. Eu gosto disso. Né? Eu gosto disso. Como é bonito a gente ouvir testemunhos, né, daquilo que Deus tem feito. Vocês estão gostando dos momentos de testemunhos que a gente tem tido na igreja? Aumenta a nossa fé, não? Eu não sei porque eu não fui mais intencional nisso nos outros anos. Ainda bem que está dando tempo, né? Enfim, através do testemunho, isso é comunhão, isso é saber um do outro. Por isso que os grupos de conexão são importantes. Por isso que fazer parte de algum ministério, da rede ministério, é importante. Fazer parte de uma classe do college é importante. Quarto e último, não menos, o Júlio está pedindo para eu repetir, né? Na mesa de Cristo, nos tornamos membros uns dos outros. Eu gosto dessa expressão. Quarto, último, não menos importante, salvação. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa da necessidade, né? Então, o que eu entendo aqui? Que nós, como corpo de Cristo, não podemos ser empecilhos para as pessoas que querem aceitar Jesus. Nosso papel é eliminar todos os obstáculos que impedem as pessoas de se aproximarem de Jesus. Sabe, precisamos proporcionar um ambiente onde os pecadores não se sintam condenados, mas extremamente amados e motivados a serem salvos por meio do Senhor Jesus. No último domingo, no culto das 11, né, tivemos 3 adolescentes aceitando a Jesus. 3 adolescentes. São adolescentes que fazem parte de uma casa, de um abrigo,
o abrigo que a gente vai ajudar na Semana Solidária. Eles queriam participar de um culto, nós colocamos eles no culto, depois demos um almoço maravilhoso para eles. Gente, 3 adolescentes aceitaram Jesus. E a gente já está tentando alocar eles nos grupos aí de conexão, no Impulse. E recebemos um testemunho essa semana que uma das meninas que aceitou Jesus quer ir domingo agora, pedindo para ir domingo agora. Não sei se vocês ouviram. Eu vou falar, a Tati falou aqui, uma das adolescentes quer voltar domingo agora. Sabe? Então, em resumo, nós celebramos no culto, porque a alegria é contagiante. E queremos que outros vivam essa alegria que nos alcançou. Nós somos edificados através da palavra de Deus, porque a gente precisa crescer na fé. Né? Temos comunhão porque fazemos parte de uma família, mas a cereja do bolo de um culto é quando eu vejo uma mão estendida, uma mão erguida. Não estou falando que todo culto tem salvação. Gostaria. Né? Só de vocês saírem de um culto edificados, para mim já é um golaço. Mas quando tem salvação, é gol de letra em final de Copa do Mundo, 48 minutos do segundo tempo. Sabe? Como igreja, fazemos parte do projeto de Deus para a salvação do mundo. E não há nada mais nobre do que isso. Sabe? Então, que esse sentimento esteja em nosso coração. Somos igreja. Fazemos parte. E que música linda, né, gente? Que a gente cantou domingo, né? Tua igreja. O que é? Firme está. Viva. Tua igreja viva está, e assim permanece. Não, firme, a primeira frase é firme. Firmada está na rocha que não se abala. Agora sim, tua igreja viva está, e assim permanecerá. Sal da terra e luz, brilha através de nós. Jesus, a tua igreja está... Dá para ir para a igreja agora, não? Vamos para a igreja agora, gente. Vamos lá. A tua igreja está como o mundo nunca é. Eu não vejo a hora de gravar essa música. Isso é igreja, não tem plano B. É igreja. Igreja, as portas do inferno, as portas de uma pandemia, as portas de um luto, as portas de uma enfermidade, nada. As portas de um império, as portas de uma presidência, as portas de um deputado, as portas de um vereador, as portas de um... as portas do comunismo não podem bloquear irmãos que estão presos de serem igreja. Nada bloqueia a igreja. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu estou me empolgando aqui, gente, eu estou querendo pregar, estou até batendo na mesa. Tá amarrado. É isso. Tenho que me comportar mais com vocês aqui de quarta-feira. Vai lá. Vamos ver se vocês estão aí atentos. Escrevam aí no chat. Quais são os 4 elementos que não podem faltar no culto da Adai? Coloque aí no chat, por favor. Qual é o primeiro, segundo, terceiro e quarto? E aí, por favor, coloquem também qual a sua opinião sobre a frase do pastor Bill Hybels: a igreja local é a esperança do mundo, quando funciona corretamente. Vocês concordam com essa frase? Não concordam? O que vocês acham? É isso, Brasil. É isso. Isso aqui é matéria que eu ensino no college. Isso é matéria que quando igrejas me chamam para dar palestra sobre o que nós vivemos como igreja, uma das matérias que eu dou é essa. É importante para nós. É isso. Amém. Eu quero... Como que a gente vai fazer esse final de estudo bíblico? Eu vou fazer uma oração e aí eu paro de gravar para os nossos irmãos que estão no podcast
Depois eu preciso continuar com vocês para dar uma boa notícia sobre a igreja, tá? Sobre a igreja. Então fiquem aí, não vão embora não, tá? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pelos 2 temas que trabalhamos hoje. Obrigado pelo fim desse ciclo, as 7 áreas de influência. Obrigado. Obrigado pela tecnologia, que através dela, em Ti, nós podemos ser bênção. Obrigado porque eu sinto a Tua presença aqui no lar da minha avó, da minha mãe. Sinto a Tua presença aqui. Que privilégio é para mim poder falar da Bíblia, falar do Teu reino. Obrigado. Que o mesmo sentimento que eu sinto de honra, todos que estão aqui me assistindo e ouvindo possam compreender que eles podem sentir a mesma coisa em seus ambientes de trabalho, suas famílias, nas 7 áreas de influência. Obrigado, Pai. Em Cristo Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Galera do nosso podcast, YouTube, que Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo estudo bíblico. Lembrando, tá? Quarta-feira, não é essa notícia que eu vou dar ainda, mas já vou dar um spoiler. Quarta-feira não temos estudo bíblico. Por quê? Teremos a live do Adai Music da Semana Solidária. Vai ser um culto ao vivo no YouTube e vai ter inscrição para quem deseja fazer parte desse momento, tá? Vai ser muito especial. Acho que vai estar mais concorrida. Vai mais concorrido esses links do que final de São Paulo com Barcelona, Campeonato Mundial. Ai, que saudades. Deus abençoe. Forte abraço.